Olá, sejam bem-vindos à aula 69. Hoje a gente vai falar sobre retomada dos conteúdos, sincretismo cultural. Então, professora Rutineia aqui com vocês e a Elaine, nossa intérprete, aqui com a gente. Vamos nessa? Então, vamos lembrar. Ai, lá vem você, professora. Sim, lá vem eu, né? Lembrar do Classroom, que tem as atividades que valem presença e conhecimento. E para você que está assistindo a aula pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver. Lembrar também que cada colégio tem sua data e horário combinado. Então, fiquem ligados, tá bom? Vamos nessa! Então, na aula anterior, fizemos uma retomada de conteúdos sobre a arte indígena e os artistas que representaram suas obras. Então, tão lembrados, né? Nós falamos sobre a cultura, a arte indígena. Então, toda a questão da tradição, né? A arte que vai passando de geração em geração e que foi também representada através do tempo por vários artistas, né? A gente viu esses artistas na aula passada. E a gente viu a questão da dança, né? Os adereços, que a dança é utilizada na guerra, é utilizada como ritual, é utilizada por diversão, né? A dança está sempre presente, assim como a música, os artesanatos, né? Então, a gente viu também as cerâmicas da cultura santarém, a gente viu muita coisa bacana, né? E hoje a gente vai falar sobre sincretismo cultural, olha só. Então, hoje vamos continuar a retomada de conteúdos do terceiro trimestre, falando sobre sincretismo cultural. Você está lembrado o que é isso? Sincretismo cultural? Hã? Sim? Não? Tudo bem, vamos nessa, a gente vai falar sobre isso. Então, ó, sincretismo cultural. Então, a mistura dos povos faz com que diferentes culturas se encontrem. A esse encontro chamamos de sincretismo cultural. Então, povos diferentes que se misturam, né, com a sua fé, com a sua arte e com os seus costumes. Então, fé, arte, costumes diferentes, pessoas diferentes, vai trazer esse sincretismo cultural. Então, crenças diferentes, valores diferentes, arte diferente, né? Essa mistura aí que é bem característica do nosso povo brasileiro, né? Cheio de sincretismo cultural. Rosana Paulino, a gente falou sobre essa artista, né? Então, ela é brasileira, é uma artista das artes visuais. A artista critica as injustiças sociais, fala sobre a importância da mulher negra na sociedade, fortalecendo a cultura afrodescendente. Então, a Rosana Paulino, ela vai trazer muitas questões relacionadas às pessoas negras, né, trazendo a força da pessoa negra na nossa cultura, trabalhando essa relação da arte afrodescendente. Nas suas obras sempre vai ter a relação com semente, raízes, né, simbolizando que, né, os povos afros que vieram para cá, né, e foram criando raízes, germinando e criando muito mais arte, né? Um exemplo, o nosso samba, né? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O samba é totalmente brasileiro, né? E vem da cultura afrodescendente. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre a Rosana Paulino. Então, uma das obras dela aqui, Memórias da Ancestralidade, que traz fotografias, né, dos ancestrais da própria artista. Patuás, lembra? Ó, sorte e proteção. Patuás são esses retângulos feitos de tecidos, costurados à mão, né, enchido com palha, com sementes. Isso são patuás, né, como se fossem amuletos de sorte e proteção. Então, na parede da memória, né, que é o nome dessa obra, ela representou a sua família, ela trouxe a sua ancestralidade. Então, vai ter as fotos ali do pai, mãe, tio, avó, né? Trouxe na obra a família dela para representar. Então, a força da pessoa negra no nosso país. E, principalmente, ela trabalha o fortalecimento da mulher, né? Mulher negra no nosso país. E ela não vai ficar só na arte falando apenas da família dela. Aliás, falando da família dela, ela já está trazendo muito significado, muita força para a cultura afro, né? Mas ela vai além, ela vai falar de todas as pessoas, né? Homens e mulheres negros, porque ela vai trazer, né, o enraizamento que a professora falou. Então, assentamento, né, o nome de uma série de trabalhos que ela criou, representando, ó, sementes que germinam. Então, essas sementes vão germinar. E olha só, observa aqui no meio, né, dessa semente, tem a pessoa, né, a mulher negra,
E os fios, né, que saem aqui do umbigo, da cabeça, dos pés, que vão se enraizando, crescendo, se espalhando, né? Então, a pessoa negra, né, ela trouxe toda essa força da cultura afro para o nosso país. E aqui não parou, continuou crescendo e se expandindo, criando raízes cada vez mais fortes, né? E a gente tem muitos exemplos. A prof falou do samba, tem também a nossa capoeira, né? Dum, né? Paranauê, Paranauê, Paraná. E a gente fez uma ginga em outra aula anterior, né? Então, também é um exemplo desse enraizamento, né? Dessa arte que vai se espalhando aí pelo nosso Brasil afora. Turbante. O turbante é muito importante para a cultura afro, né, brasileira. Por quê? Porque ela traz a proteção dos pensamentos e espíritos. Então, vai proteger, até mesmo porque a cultura afro, ela vai trabalhar com a questão dos contadores de histórias, que são os griots, né, que a gente viu em outra aula. Então, a cultura é passada de forma oral, né? Então, através da oralidade, vai contando e ensinando cada indivíduo da sociedade. Então, proteger os pensamentos e espíritos, muito importante. E cada forma de amarração vai ter um significado. É usado tanto por homens como por mulheres, e no Brasil uma forma de autoafirmar a beleza e lutar contra o preconceito. Então, o turbante tem essa coisa de empoderar, né, a pessoa negra, trazer a força, né, lutar contra o racismo, que infelizmente hoje é muito presente, não só no nosso país, né, mas em vários países do mundo. É uma luta muito grande que a gente tem que continuar aí falando sobre, dialogando, né, e criticando, porque não pode, né? Nada a ver você julgar a pessoa pela cor da sua pele, né? Então, o turbante vai trazer essa força e esse empoderamento da cultura afro-brasileira. E agora a gente vai experimentar, a prof vai ensinar aqui para vocês, depois é a vez de vocês, mas vamos lá. Então, eu preparei aqui, ó, um tecido. Esse tecido tem que ser comprido e largo, olha só, tá bom? Vou colocar aqui no meu pescoço, na metade, né, do tecido, ó, tá bom? Mas antes eu vou prender aqui o meu cabelo para fazer o meu turbante bem legal. Então, vamos lá. Então, coloquei aqui na metade, certo? Vou erguer aqui, ó, o meu turbante e vou começar a trançar ele, ó. Então, passo aqui para trás. Agora eu pego a outra ponta, passo para o outro lado e vou encaixar ele aqui, ó. Só encaixo de baixo e a ponta aqui encaixa aqui também. Tem diversas formas de fazer um turbante. Você pode deixar uma ponta mais solta para puxar aqui e colocar para frente. Você pode pesquisar outras formas, ficar testando, né? Você pode fazer com mais de um pano, tá bom? Você pode colocar aqui e ir trançando também para criar efeitos de cores, né? No seu turbante. Ó, encaixo de baixo aqui e... Ops, vamos lá. Calma aí, gente, é muita emoção, né? Aí, e passo aqui. Ah, agora sim, estou pronta aí para sair arrasando por aí com o meu turbante, mostrando a minha cultura aí afro, né? Mostrando a força da pessoa, da mulher negra no nosso país, tá bom? E protegendo aqui os meus pensamentos e espíritos. Então, agora é com vocês, né? Experimente criar o seu turbante. Professora, como assim? Eu não tenho esse pano. Mas olha só, você pode usar lenços, cachecol para treinar, tá bom? E fazer a sua amarração, né? E enrolando aqui o seu turbante, brincando de várias possibilidades, várias formas diferentes, tá bom? Até daqui a pouco.
E aí, experimentaram criar o turbante de vocês? Espero que sim, que tenham treinado várias amarrações aí diferentes. Se ficou com dificuldade, gente, tem lá no TikTok, né, como se fazer turbante, tem no YouTube, pesquisa lá que vale muito a pena, é muito legal. Então, bloco Afro e Lua Badmin, né? Então, aprecia essa imagem, é a arte de Lua Badmin. São palavras em Urubá de terras africanas que vieram para cá. Então, o bloco e Lua Badmin são composto por mulheres, né, que batem tambor, né, batem tambor em homenagem a Xangô. Então, elas vão representar toda a questão da arte afrodescendente, a ancestralidade, né, trazendo a força e empoderamento da mulher negra no nosso país, mantendo a tradição, né, mantendo a questão da dança, figurino, da música, do bater o tambor, que é muito representativo na arte afrodescendente, né? O tambor, ele traz a força, né, a ancestralidade, assim como os pés ali em contato com o solo também traz essa força, né, esse enraizamento que a gente viu nas obras ali da Rosana Paulino, então vai estar muito presente, porque assim como a arte a arte indígena, a afro também tem essa relação muito forte com o divino e com a natureza, né? Então está sempre em respeito também com esses dois elementos. Então, o bloco, ó, o significado, mãos femininas que tocam tambor para Xangô. Apresentação de Rua de São Paulo, foto de 2017. E claro, gente, né, as mulheres estão dançando, tocando ali tambor para Xangô, mas quem estiver passando pode também entrar na festa, ser um brincante, outro termo que a gente viu em outras aulas, porque o brincar é muito importante e faz parte, né? Então você pode ver aquela batida de tambor ali, se você não, quando escuta o tambor, você não consegue ficar parado, com certeza você é um brincante, né? Porque você vai sair dançando, brincando, pulando. Então, Abayumi, né, criado por Lena Martins, então em 1987. E na aula da Abayumi, que a gente falou sobre a arte afrodescendente, a professora inclusive citou apenas a Lena Martins, porque eu ainda não tinha entrado em contato com ela, né? Não sabia da verdadeira história da Abayumi. Então, consegui entrar em contato com a Lena Martins e ela me contou a história da criação da Abayumi, que é linda, gente. Então, ela, através, né, do seu artesanato, ela já fazia artesanato com palha de milho, ela estava amarrando tal, e ela foi numa oficina e tinha muitos retalhos lá. E ela começou a fazer uma boneca de amarração, sem costura, né, sem cola, apenas com nós. E aí as pessoas começaram a gostar e querer todo mundo fazer aquela boneca. Essa foto aqui, ó, é histórica, porque é uma das primeiras bonecas que a Lena fez. Hoje, se vocês olharem as outras bonecas dela, são muito mais elaboradas. Mas essas são muito importantes porque é o início da Abayumi, né? Então, vocês estão vendo aqui fotos cedidas pela Lena, né? Fotos históricas. Então, a Abayumi cresceu de forma livre, né? É brasileira. E um detalhe, a Abayumi, ela não tinha nome no início. Ela era boneca preta, sem cola e sem costura. Esse era o nome. Depois de um ano, a Abayumi ganha o nome porque a amiga da Lena, a Ana Gomes, ela ficou grávida. E se ela tivesse um filho homem, ele teria um nome lá que eu não vou lembrar agora, que é bem diferente. E se fosse menina, ia se chamar Abayumi. Mas, como a Ana Gomes teve um menino, ela falou para a Lena que seria uma boa batizar a boneca, que era um belo nome para a boneca. Então, realmente, agora a boneca se chama Abayumi, né? Criação da Lena Martins. Então, feitas, né, de retalhos de tecido sem costura, apenas cortadas e amarradas com nós. E nós fizemos aqui em aula, né, a Abayumi. E lembram do significado, que é muito importante, lindo? A Abayumi, ela deseja levar a felicidade, né? Então, quando você faz uma Abayumi, é legal você presentear alguém e você está presenteando alguém com uma felicidade. Olha que fofura isso, gente, é demais, né? E além disso, a Abayumi é muito importante para fortalecer, né, a nossa cultura afro-brasileira, porque ela vai trabalhar a luta contra o preconceito, né, a força da pessoa negra,
Porque vocês já viram, por exemplo, né, nós não temos muitos apresentadores infantis, né, de programa infantil negro. Vocês conhecem? Eu não conheço nenhum. Então, essa representatividade tem que ser feita em todos os campos, inclusive na boneca. Na época que a Helena criou, não tinha bonecas negras, né, para vender nas lojas. Hoje já temos, né, tá se ampliando esse meio, mas na época que ela criou não tinha, anos 80. Então, assim, foi muito importante e continua sendo muito importante. E a Helena fala também da importância, porque ela faz uma oficina também criando o bebê Abayomi. E quando você cria um bebê, gente, seja de uma pessoa ou animal, tem muita força, né? E você consegue quebrar a resistência. Então, independente de você ser uma pessoa branca, negra, você vai ficar emocionado com a bebê. Então, a bebê também vai romper essas barreiras do racismo, porque quem cria o bebê Abayomi vai se emocionar com ele. Não tem como, né, gente? É muito fofo, não tem? Então, vai trazer a força da cultura afro através da boneca, né, da Abayomi, que é linda, é maravilhoso de fazer, quem faz se apaixona e continua fazendo a Abayomi, né? Não é à toa que tem muitos vídeos falando sobre a Abayomi, e inclusive tem histórias, né, que não são verdadeiras, falando, romantizando sobre o navio negreiro, então não tem nada a ver. A Abayomi é brasileira e nasceu livre, criada pela Helena Martins, tá bom? Essas bonecas aqui, lindas também de Abayomi, representando também, né, o sincretismo cultural, porque representa os orixás aqui, são criados, né, pela Denise de Santos, que a prof mostrou na aula anterior e falou sobre o trabalho dela. A Denise de Santos não é a criadora da Abayomi, mas faz também a Abayomi, ela viveu muito vendendo as Abayomi para sobreviver. E é uma pessoa muito importante na arte também, porque é a criadora do teatro Lambe Lambe. Vocês sabem o que é o teatro Lambe Lambe? Lembra que a professora falou? Então, é um teatro que vai envolver, né, as máquinas dos fotógrafos antigos, né, que era aquela caixa que o fotógrafo entrava ali dentro para bater a foto. E o público, elas usaram essa caixa, essa máquina, para fazer a caixa de espetáculo, a casa de espetáculo, como é chamada agora, porque antes era chamado de caixa. Agora, o Teatro Lambe Lambe se chama corretamente de casa de espetáculo, né? Afinal, acontece um espetáculo ali dentro. Então, é um teatro de miniatura e para assistir é uma pessoa por vez. Você olha ali por um buraquinho e vai, né? O bonequeiro vai contando a história dentro dessa caixa e você vai assistindo. Detalhe, um espetáculo de Lambe Lambe não pode durar mais do que 3 minutos. Por quê? Imaginou uma fila enorme, só é um público por vez. Esperando para assistir, não ia aguentar 20 minutos na fila, né? Então, o tempo máximo é 3 minutos, falado pela própria criadora, né? Denise de Santos, tá bom? Então, esse é o teatro de Lambe Lambe. Sônia Gomes, outra artista brasileira, né, artista mineira, cria suas obras com pluralidade de materiais que são costurados, amarrados, torcidos, em construções que formam poemas visuais repletos de cores, formas, texturas, trabalho que carregam a memória e identidade cultural da artista. Então, a gente vai ver que ela trabalha diversos materiais, né? Fio, pedrarias, conchas, tecidos, para criar a sua arte e mostrando a força também da cultura afro-brasileira, né? Então, aqui outro trabalho dela, aqui usou caneta, né, grafite, costura, amarrações, tecidos, rendas sobre o papel. Então, ela utiliza de diversos elementos para criar a sua arte. E o mestre Didi, né? Não tem como falar de sincretismo cultural sem falar dele. Então, em algumas de suas obras, né, na homenagem dos anos 80 do escultor do Sagrado, no Museu Afro-Brasileiro. Então, aqui, as obras dele que vai trazer esse sincretismo. Então, símbolos dos orixás, né, símbolos religiosos da cultura afro-brasileira, ele vai representar nas suas obras, né? Então, está bem simbólico. E, para ele, a arte é uma criação ritual. E ele é uma pessoa que não fala muito, não, né? Ele diz que nós temos que falar o essencial. Tem muitas coisas que não precisam ser faladas, não precisam ser ditas. Então, ele economiza aí as palavras para usar só as necessárias. Né? Então, cultura iorubá.
Nasceu e firmou-se nas regiões Sudeste e Sul da África, nas Américas, em especial no Brasil, e é fundada pela formação da raiz religiosa e cultural afrodescendente. Então, a cultura iorubá vai trabalhar muito a questão da força, né, a ancestralidade, vai ter a questão dos griots, que são os contadores de história. Então, é uma cultura que vai trabalhar através da oralidade, da fala. Então, atividade. Anote no seu caderno uma história contada por sua família, tá bom? Anota aí e depois você mostra aí para os seus professores. E os griots, o que são os griots mesmo? A prof falou, né? São contadores de histórias africanas, guardiões da tradição, que é passada de geração em geração. São poetas, músicos, conselheiros. Então, são aqueles sábios que passam a cultura através da fala, né? Então, conhecimentos do seu povo através da fala, os contadores de histórias. E a gente viu histórias contadas aqui na aula, né? Aqui o marco sincrético, né, da cultura afro-brasileira, outra obra do Rubens Valentim, outro artista que trabalha a cultura, né, as relações da afrodescendência, então a questão religiosa na arte também. Então, o maracatu, a gente viu o maracatu por volta do século XVIII no Nordeste brasileiro, tem raízes africanas que brotaram aqui no Brasil, é uma dança que envolve, né, a afro-brasileira, que envolve teatro, dança, música, a gente viu, a gente dançou, a gente viu exemplos dos tipos de maracatu, né? Ou seja, o baque solto, né, que é o do caboclo, pessoa simples. A gente viu o do baque virado, que é a realeza, né, criação simbólica de um reino africano aqui no Brasil. E o grande artista grego aqui do grafite, né, com a sua linda obra que ele fez no Colégio Luiza Ross, representando a força e a beleza do nosso povo negro aí, que nosso Brasil é cheio de mistura de cores, de músicas, de dança. Gente, é isso, é maravilhoso. Pesquisem mais, saibam mais. Beijo grande. Valeu, Elaine. E o recado aqui rapidinho, para o Colégio Jardim Consolato de Cascavel. Beijo grande no coração. Tchau, gente!